A Igreja Batista da Providência nasceu com zelo e fervor pelo Evangelho. Mas como muitas outras igrejas, um dia acabou fechando as suas portas. Um prédio que antes era o coração da cidade se transforma em um mau testemunho do Evangelho naquela comunidade. Vira uma paisagem que invade o prédio onde antes o Evangelho se espalhava por toda a cidade. Isso não acontece da noite para o dia. Aos poucos, o Evangelho vai sendo deixado de lado. O pragmatismo, o moralismo, o ativismo, o comodismo vão tomando conta da vida da igreja. E o Evangelho, que já foi o sempre, começa a ser trocado por tradições, por programas, por eventos que acomodam. E quando olhamos 2 ou 3 gerações depois, a igreja morreu. Não morreu porque Deus deixou de ter poder, morreu porque os membros deixaram de ouvir a voz do Senhor da igreja. Talvez você esteja vendo sinais disso na sua igreja. Talvez hoje você olhe para a sua igreja e veja membros desanimados, pouca paixão e zelo pelo Evangelho e pelo evangelismo, disputas internas, uma geração mais nova, desinteressada, sem se engajar, e você se pergunta, será que ainda dá tempo de revitalizar a igreja da qual você faz parte? A realidade é dura. Todos os anos, milhares e milhares de igrejas fecham as suas portas. E muitas que ainda têm as suas portas abertas já deixaram de ser igreja tem muito tempo. Algumas se tornaram verdadeiros clubes sociais, atendendo às demandas e os interesses de determinados grupos, criando eventos simplesmente para distrair e para alegrar diferentes grupos da igreja. Outras que também já morreram estão numa eterna UTI, não fecham as portas, mas vivem no automático. Esse não precisa ser o fim da história da sua igreja. Deus não te chamou para edificar um clube social, Deus não te chamou para manter uma sala de UTI aberta, Deus não te chamou para montar o que um dia vai ser um museu do que Ele já fez na sua cidade. Ele nos chamou para sermos parte de um movimento vivo, um movimento centrado no Evangelho. Eu creio que cada igreja pode sim ser revitalizada. Deus me usou para fazer isso aqui em Caldas Novas. O que nós precisamos é trazer de volta Cristo e o Evangelho para o centro das nossas igrejas. E é por isso que nasceu o Raio-X da igreja. Um diagnóstico que vai ajudar pastores, líderes, membros de igreja a identificarem os problemas de sua igreja, a identificarem quais são as áreas que precisam ser tratadas, o que precisa ser mudado, quais rotas precisam ser corrigidas. Não é sobre fórmulas mágicas, não é sobre 3 passos para, é sobre perceber rotas que precisam ser corrigidas, é sobre perceber o que você tem deixado de ouvir a voz de Deus em relação à sua igreja e voltar a trazer a voz do Senhor para a igreja. Pastor, líder, esse é tempo de agir. A sua igreja, que talvez hoje você olhe para ela e perceba ela morrendo, pode se tornar viva de novo. Ela pode ser viva, ela pode crescer, ela pode se desenvolver. Dê o próximo passo. Seja parte daquilo que Deus está fazendo no mundo, na criação, no movimento de igrejas saudáveis. E entre agora no Raio-X da igreja e dê o primeiro passo nesse processo de trazer de volta a saúde e a vitalidade do Evangelho para a vida da sua igreja.